Já já o show do intervalo. Olha o cruzamento, olha a chance. Meteu a cabeça. Gol! A cada 4 anos, a Copa do Mundo traz consigo a febre dos álbuns de figurinhas, mesmo que nos dias de hoje o número de colecionadores tenha diminuído no que diz respeito aos demais álbuns que não sejam os da Copa. Esse tema não poderia faltar no nosso podcast Entre Copas e Copas, e resolvemos abordar este na edição de 1998, na França, o primeiro Mundial com 32 seleções e que teve um caso de seleção que não possuía figurinhas para colar no álbum. Te contamos mais depois da nossa vinheta. Atenção! Não há cromos nesta página. Em 1998, quem saiu correndo da banca de jornais para casa com o álbum da Copa do Mundo levou um incômodo susto ao se deparar com essa mensagem na página 49, correspondente à seleção do Irã. A seleção iraniana era uma das 3 daquele álbum, com espaço reduzido, página única e figurinhas duplas para os jogadores. Essa prática permaneceu até a Copa do Mundo de 2006. De 2010 para cá, todas as seleções possuíam páginas duplas nos álbuns. No entanto, diferente das páginas referentes a Estados Unidos e Jamaica, a página da equipe asiática estava vazia, apenas com os nomes dos jogadores. Não havia foto do time posado ou emblema. Os espaços das figurinhas nem sequer traziam números. Mas, porque não haviam figurinhas do Irã no álbum da Copa do Mundo de 1998, o que aconteceu? Bem, para tentar chegar a respostas, nós do Última Divisão procuramos por e-mail os principais envolvidos nessa história. A Panini, responsável por publicar o álbum oficial em todo o mundo, e a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã. A Panini do Brasil informou, via assessoria de imprensa, que não se pronunciará sobre o assunto, enquanto a Federação Iraniana não respondeu aos nossos contatos. A surpresa dessa história toda é que, no fim das contas, as figurinhas existem, porque a Panini acabou dando um jeitinho. Quem explica é o pesquisador Greg Lansdowne, referência mundial em álbuns de figurinha de futebol, autor de 3 livros sobre o tema. Lansdowne explicou também por e-mail que a editora italiana não conseguiu garantir a licença com os iranianos a tempo de imprimir a coleção. Abre aspas. Eventualmente, foi alcançado um acordo pelo qual uma editora do Reino Unido foi autorizada a produzir uma folha de figurinhas do Irã sob licença da Panini com este aviso: o uso de fotografias não implica endosso da Associação Iraniana de Futebol ou de jogadores individuais, explica o pesquisador no livro de 2021. Vale destacar que o livro ilustrado também não contava com figurinhas de 3 jogadores da Inglaterra, Tony Adams, Les Ferdinand ou Rob Fowler, mas os colecionadores ingleses não ficaram sem as figurinhas. Abre aspas novamente. Seus agentes inicialmente procuraram negociar acordos separados de direito de imagem para as figurinhas, explicou Lansdowne no e-mail. Ele ainda ressalta: isso significava que suas figurinhas não estavam disponíveis em pacotes, mas apareciam em folhas gratuitas distribuídas em jornais e para encomendas como uma figurinha ausente na época. Mas afinal, as figurinhas existem? As figurinhas existem e estão à venda na internet, mas quem procura pelos cromos do Irã para completar o álbum de 98 encontra diferentes versões, o que gera uma natural desconfiança. Os mesmos jogadores aparecem em diferentes poses e diferentes uniformes. Por serem figurinhas diferentes, chega a ser algum tipo de golpe? A resposta é provavelmente não. Assim como aconteceu na Inglaterra, outros países também conseguiram acordos locais para imprimir e distribuir versões diferentes das figurinhas do Irã.
Foi o que aconteceu na Itália, onde uma folha com os cromos circulou com a revista Guerin Sportivo. Na versão italiana, as figurinhas tinham diferentes imagens dos jogadores e o distintivo impresso em fundo prateado, assim como os demais distintivos. Da Inglaterra, para efeito de comparação, o escudo iraniano vinha sob fundo branco. Por isso, colecionadores ingleses e italianos conseguiram mais figurinhas que os demais países, mas com uma versão exclusiva para os próprios mercados. Ou seja, se você comprar as figurinhas do Irã de 98 na internet, tem boas chances de comprar produtos pelo menos idênticos aos que circularam em algum mercado. O risco é que alguém tenha usado imagens originais para falsificar essas figurinhas. Quem folheia o álbum da Copa de 98 já deve ter reparado que as figurinhas de algumas seleções foram apenas algumas montagens de qualidade bem duvidosa. São os casos de Marrocos, Chile e Nigéria. E isso aconteceu inclusive em outras Copas posteriores, algumas vezes com a seleção inglesa, como nos álbuns de 2006 e 2010. Nos 3 casos citados anteriormente, Marrocos, Chile e Nigéria, os jogadores aparecem sobre fundos genéricos, com uniformes que se identificam com as respectivas seleções apenas pelos uniformes. Não há figurinhas de distintivos, por exemplo, substituídos no caso por bandeiras e times posados. O caso é semelhante, como eu disse, ao da Inglaterra. As equipes deram permissão à Panini para aparecerem no álbum, mas sem licença para uso de nenhuma marca ligada à seleção. Assim, ainda de acordo com Lansdowne, no livro Panini Football Stickers, foram retratados casacos de agasalhos sem logotipos, enquanto não havia time posado e a figurinha brilhante era da bandeira nacional, ao invés da Associação Nacional de Futebol, como acontece com as demais seleções. Este foi o nosso episódio sobre a Copa do Mundo de 1998 na França, a primeira Copa com 32 seleções, formato que irá terminar neste ano no Catar. Copa também que ficou marcada pelo vice-campeonato da seleção brasileira, perdendo a grande decisão para a França, o primeiro título dos azuis. Mas antes de nos despedirmos, temos alguns convites para vocês. O primeiro deles é para conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de financiamento coletivo, que visa ajudar o Última Divisão a continuar produzindo conteúdos tais como este podcast. São 2 caminhos: ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Através deles, nossos apoiadores, além de nos ajudar, é claro, possuem benefícios como participação no grupo de discussões no WhatsApp, ajuda na escolha das pautas dos vídeos e até sorteio de brindes como camisas e livros. Além disso, você pode nos ajudar enviando um Pix de qualquer valor para contato@ultimadivisão.com.br. Para finalizar os recados, uma novidade: Última Divisão está com uma loja na Shopee, onde nós estamos vendendo a camisa oficial do UD para 2022. Basta acessar shopee.com.br/ultimadivisão. Por hoje é isso, pessoal. O roteiro dessa gravação é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon, edição de Igor Nishikiori e Ravi Santana, a narração é minha, Guilherme Bucalon, é uma produção aqui do Última Divisão. Muito obrigado a todos e até a próxima.